De volta no programa, trocando uma ideia com o Adriano Albano, é um diretor de redes do polo da Unicesumar, né? Muito famosa Unicesumar, né? Quando estava aqui batendo papo com a tua história, você estava lá numa rede de loja, tomou aquela decisão bacana da tua vida de eu vou falar tal. Você sabe como é que funciona? Nós estamos falando alguns anos atrás, estamos falando em entrevistas que envolviam candidatos ou que todo mundo é meio acanhado, e como a gente precisava ser diferente naquela época para almejar. Onde é que entrou a Unicesumar na tua vida que eu não entendi ainda? Olha, depois que eu entrei nessa rede de farmácias, tinha uma outra rede de farmácias que ela era até mais ágil, né, como rede de farmácias. Essa que eu entrei era uma rede de 80 anos de história, e essa rede comprou essa outra aqui, e era uma rede de 40, essa aqui é a rede de 40, ela comprou, virou uma rede de 80. Praticamente todo mundo foi mandado embora, principalmente do departamento de marketing, certo. Menos eu. Por quê? Porque eu já fazia um trabalho muito dinâmico lá, e o dono chegou comigo lá, comecei a fazer algumas apresentações, ele gostou bastante. Em pouco tempo eu virei gerente de marketing das duas, da rede. Então assim, cresci rapidamente. Mas aí era farmácia, não entendia nem. Varejo, né? Muito questão de varejo, e muito tinha um conceito de drugstore, que na verdade você trabalhava muito essa questão da conveniência. Era muito legal trabalhar e ver a evolução realmente desse conceito. Mas aí eu entrei no grupo Sonai na época, que era do Mercadorama, do Big, rede de supermercados. Que era super importante. Estamos falando em que ano mais ou menos ali? Nossa, nós estamos há 20 anos atrás, 18? Uns 20, 25 anos atrás, mais ou menos. E aí depois eu fui convidado para retornar para a rede Drogamed, em função do trabalho que a gente tinha feito. Sim, voltou, mas... Voltei e ainda trabalhei mais um tempo. Depois saí da rede e entrei na área da educação, como gerente de marketing Mas por alguma inspiração, porque a educação era uma mera questão de ter o varejo da educação, ou era já alguma inspiração? Ou seja, para trabalhar em educação hoje, que é uma pauta pesada, trabalhar com seres humanos, formar tal, tem que ter uma inspiração maior no coração, ou você, né, queria entender um pouquinho daquela inspiração também. Primeiro, eu sempre tive desafio, né? Um desafio. Eu sempre tive muita admiração pelo professor. Eu falei, nossa, hoje eu nunca vou ser um professor, porque, nossa, o professor sabe, tá muito acima, que eu ficava imaginando, assim, depois você ensinar e tal, tinha uma grande admiração. E quando eu recebi esse convite para entrar na área, inclusive, olha só que história interessante. Foi convite. Alguém disse, vamos trabalhar com educação. Né? Exatamente. E o meu antigo diretor, depois ele foi para um outro caminho, e ele virou presidente do McDonald's aqui no Brasil. Que era o diretor do varejo, né, na empresa que eu trabalhava. E eu fui para a área da educação. Pouco tempo atrás, ele me ligou. Adriano, como é que foi você ter saído do varejo? Um negócio muito dinâmico, né? Você tem que ir para a área da educação, um negócio mais tranquilo e tal. Eu falei, não, Paulo, cara, você está totalmente enganado. Porque a área da educação mudou muito nos últimos anos. A concorrência é muito grande, a questão da entrada de outras metodologias, então virou um dinamismo que eu aproveitei todo o conhecimento do varejo que eu adquiri. Você vinha com uma baita currículo Muito, a gente trouxe o dinamismo do varejo para a área de educação. Então, aquilo que você está imaginando que era um negócio tranquilo, muito pelo contrário, ela até muito mais, eu digo que era mais digamos, agitado que o varejo, mas a gente trouxe realmente aquilo que precisava. Como é que acabou em Blumenau? Estava em Curitiba ainda? Eu estava em Curitiba. E por que Blumenau foi escolhida para ser o... Mas eu estava numa outra rede, que eu inclusive... Em outra rede que não era a atual. Não, era o Grupo Ninter, que na verdade ela nem, assim, eram várias marcas, e eu criei. Né? Existe até hoje, e eu criei a marca. A gente tem muitos prêmios, a gente recebeu o prêmio como a melhor instituição do mundo em relacionamento com os alunos. A gente recebeu agora o nosso grupo, que é o Grupo Vitro, como entre as 5 maiores e melhores edtechs, ou seja, aquelas que dão soluções para a área educacional do mundo. A revista Time colocou a gente como entre os 5 maiores do mundo. Tá aí uma grande... Quantos cursos a Unicesumar dispõe hoje? Hoje são, só aqui na região, são em torno de 500 cursos, entre 100 e poucos cursos superiores. Formações. 120 cursos superiores de graduação, mais cursos técnicos profissionalizantes, em torno de 200 e poucos cursos de pós-graduação. Total dá em torno de 500 cursos.
500 opções para você que está em casa. Onde é que a pessoa acessa isso? No site? Ou ela mantém um contato com o Unicesumar lá para... São várias maneiras, né? No site ali ele vai ter tanto o telefone das unidades, né? Que é unicesumar.edu.br. Ali tem as informações. Ele já abre todas as opções. Ali tem inclusive o telefone 0800 se você quiser entrar em contato, ou o telefone do Polo, ou o endereço de cada unidade, não só nossa, como em qualquer lugar do Brasil. O nosso aluno, inclusive, se você estiver viajando, vamos lá, Júlio, você estuda com a gente. Você está viajando, você é um cara que, né, tá bem dinâmico aí em vários negócios. Você está lá no Rio de Janeiro, uma semana de provas. Meu Deus do céu, você perder a semana de prova. Não, faz a prova no polo mais próximo do Rio de Janeiro. Entendi, você consegue fazer. Você consegue aproveitar facilidade para. Qual é o curso mais procurado hoje? Porque com 500 cursos, né, pessoal, para o seu filho fazer, para você se especializar melhor. O curso mais desejado hoje, você sabe, tem pelo menos uma noção? Claro, tem uma curiosidade. Brasil inteiro, não importa a instituição de ensino, os cursos mais procurados é administração e pedagogia. Mas aqui em Blumenau, sim, são muito bem procurados, mas o mais procurado é análise e desenvolvimento de sistemas. Porque a região tem essa vocação. A questão da... E os cursos mais convencionais, contabilidade, administração, eles têm perdido... Quais são os mais tradicionais da contabilidade, administração, pedagogia? Eles têm perdido um pouco de espaço em meio à confrontação com a inteligência artificial, etc. Não, muito pelo contrário. Não, todos têm crescido. Porque, na verdade, a educação à distância, ela democratizou o acesso à educação. Há 12 anos atrás, talvez a gente não tivesse, quando a gente conversou, né, 12 anos atrás, não tivesse tanto isso, era muito concentrado no presencial e poucas pessoas conseguiam entrar pelo limite de vagas. Hoje a educação à distância permitiu que mais pessoas pudessem acessar a educação, e hoje mais pessoas fazem o ensino superior, então na verdade só cresceu e cada vez cresce mais o acesso à administração, à contabilidade, tem mais pessoas formadas, e aí também você tem uma coisa bem interessante também, Júlio. Tem cursos que a gente tem laboratórios práticos, os melhores laboratórios práticos para determinados cursos aqui na região é o nosso, e não somos nós que falamos isso. A Secretaria de Saúde foi lá, olhou o nosso laboratório de biomedicina, farmácia, de enfermagem, olhou, meu Deus do céu, o que vocês têm aqui é maravilhoso, ninguém tem isso aqui. É coisa de primeiro mundo. Então a educação à distância não é... Prepara você também com o laboratório. Eu mostrei algumas imagens, quando eu estava falando com o Adriano, você percebeu aqui algumas imagens que mostravam alguma desses modernismos que temos ali. Então, quer dizer, é uma grande opção para a pessoa hoje, com essa história toda, com essa estrutura do Unicesumar, para quem está em casa, para quem quer, pensando no filho. Qual é a idade inicial que a pessoa pode começar o curso do Unicesumar? Na verdade, não tem idade mínima, você tem que ter feito o ensino médio, né? Para você começar um curso superior. 16. A gente tem aluno de 17 anos, como tem aluno de 80 anos de idade. Mas uma coisa bem interessante, Júlia, é que a média do nosso aluno não é aquela piazada que temos no ensino médio. No perfil de quem faz educação à distância é em média 30 anos de idade. Então são pessoas que já estão no mercado de trabalho. Claro que a gente tem sim o de 17 anos e tem o de 80. Mas em média 30, 40 anos de idade, que são pessoas que estão já e precisando se adequar muito àquilo que o mercado está precisando e precisam se atualizar, crescer. E estão precisando realmente da formação superior. Tá aí uma grande dica para você. Então, quer dizer, facilidade para você falou fazer prova, faça em outro local, tem toda essa condição, porque o computador faz parte, né? Só para mim finalizar isso tudo, quando você faz o EAD, tem algumas partes que são presenciais, né? Um pedacinho é obrigatório, uma parte presencial do curso ou não? Você tem para quem está em casa para entender, né? O MEC ele mudou um pouquinho, na verdade, a metodologia, ele deu algumas exigências a mais para todas as instituições de ensino e seguiu o modelo da Unicesumar por ser referência de qualidade. E onde hoje existem cursos que antes eram 100% EAD, hoje na verdade ainda tem uma parte sim de presencialidade. Por exemplo, para fazer prova, você tem que fazer prova presencial no polo. Tem alguns outros cursos que são chamados semipresenciais, aí sim tem aula ou em sala de aula ou aulas que a gente chama de síncrona, que aulas transmitidas com até 70 pessoas, onde você tem uma interação muito forte. A gente já tinha isso antes, agora é exigência para todas as instituições. Tem instituição que tinha só aula gravada, você não interagia com ninguém. Agora você tem que ter interação ao vivo, nós já fazíamos. Então isso é uma exigência que ele também substitui uma parte, a presencialidade, por você estar interagindo e ser atual. E tem a questão dos laboratórios, que nós já tínhamos, nós lançamos isso há 8 anos atrás,
o ensino híbrido, que é laboratório para cursos de engenharia, depois para a área de saúde. Virou moda, né? Exatamente. E ninguém tinha isso. Existia o EAD sem a prática em laboratórios para curso da área de saúde. Não pode isso. E a gente lançou isso. E hoje que o MEC agora exige que tenha laboratório, nós já temos. E são referência. Tanto que agora nós vamos lançar o presencial e já temos laboratório. Nós vamos lançar 4 cursos presenciais aqui, que a gente acabou de ser autorizado pelo MEC para isso. Ser credenciado. Biomedicina, farmácia, fisioterapia e enfermagem. Esses cursos presenciais utilizando o laboratório de referência mundial que nós temos aqui, já referendado pela Secretaria de Saúde, e esses alunos também utilizarão esses laboratórios. Show de bola. Tá aí uma baita de uma oportunidade. Para mim poder interessei no assunto, vamos deixar aqui todas as... O principal é o quê? Olhar o site, olhar... eu procuro, vou procurar. Unisozumar, lá vai. Aqui em Blumenau, nós estamos na rua João Pessoa, número 2514. 2514. Vou botar aqui embaixo também para você já... Exatamente. É relativamente próximo aí da Vila Germânica. Tem estacionamento, então uma área muito legal, um prédio, né, grande, com todos os laboratórios. E aí fica o convite, inclusive, para quem quiser conhecer. Peraí, deixa eu lá conhecer, deixa eu entender a metodologia. O pessoal, tem gente que fala o seguinte, eu já fui até como cliente oculto em algumas instituições, você chega lá e fala, não, entra no site lá, você vai descobrir como é que é, depois você vem aqui. Não, lá a gente vai visitar, você vai ver laboratório. E aí entra no site unicesumar.edu.br, você tem lá todas as informações de todos os cursos, toda a grade curricular, um pouco informações do mercado de trabalho e também os contatos. E venha se formar e cuidar da tua vida. Uma das grandes opções é o Unicesumar. Isso. Leandro, brigadão. Deixa eu só fazer minhas perguntinhas finais, que nós estamos estourando o tempo aqui já. Eu queria saber, para encerrar aqui, uma coisa que eu sempre faço com meus entrevistados, né? Tem um livro para indicar para quem está assistindo a gente de casa? Tenho. Eu sou um cara muito ligado à questão de biografia. Então, até porque a gente tenta trabalhar com ser referência para as pessoas, certo. E eu vou muito nesse sentido. Livro do Steve Jobs, a biografia do Steve Jobs, para mim foi uma grande referência daquilo que ele fez, que transformou. Então, para mim foi... Bota lá no Google, livro do Steve Jobs. Um filme ou uma série que você possa indicar? Filme, eu assisti, eu não lembro do nome exatamente do filme, mas assim, ela é da história do Walt Disney. Foi muito legal mostrar a dificuldade, inclusive, para ele crescer. E mais uma vez, né, voltando para a questão da biografia. A biografia é muito legal, porque a gente tem isso como referência, né? Quem é o guru que inspirou o Adriano? Olha, hoje, aí nessa mesma linha também, o Elon Musk, para mim, ele é um cara que, de tudo que ele... Se você ler o livro também dele, é mais um livro de referência, apesar de muita gente ter... não gostar talvez dele, mas na verdade ele é um cara que transformou, né, muito. Então é interessante sim ler e conhecer e ver aquilo que ele está fazendo, coisa que ninguém fez, né? Ele realmente desafiar. Quando o Adriano não está trabalhando em lugar, qual é o hobby dele? Se você olha umas fotos minhas anteriores, parece que eu era surfista, né? Porque eu gosto muito de praia. Eu não sou surfista, mas eu gosto de estar na praia. Praia, para a família. Exatamente. E você tem um tipo de futebol virando o mundo todo, algum que ficou no teu coração? É o Joinville, né? Sofredor aqui é o Joinville mesmo, né? Tem jeito. Obrigado, Adriano, pelo bate-papo. E tá aí uma dica para você. Queria te agradecer muito por tirar teu tempo, abrir um espaço na agenda para vir aqui conversar com a gente no programa. Imagina, sempre um prazer e admiração também pela tua história, né? Por isso que a gente está aqui também em função disso. Eu vou convidar o Adriano para a gente continuar a falar sobre educação assim em outros programas, porque vai longe. Volto semana que vem com mais bate-papo, mais entrevista aqui no programa. Grande semana para você. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau. Patrocínio Vale Auto Shopping. Quem quer trocar de carro, passa aqui.